Eu acho que a gente tem que relativizar um pouco essa coisa da classificação. Coni. Boa noite. Eu costumo contar uma história, depois eu vou contar, todo mundo já ouviu, pelo menos da mesa, acho que já todos já ouviram, né? A diferença entre o jornalista e o escritor. Mas vou, por hora, entrar na cauda do que o Rui e o Zueni falaram, sobre o problema da biografia e do rigor histórico. Eu tenho por norma uma frase do Groucho Marx, que fazia parte dos irmãos Marx. Ele dizia o seguinte: se você tem uma história e tem uma lenda, publica a lenda. Eu acho que isso daí é uma... O Rui deve estar querendo me esganar, mas, na verdade, isso é verdade. A minha experiência, por exemplo, eu não fiz biografia, eu tenho uma biografia, um ensaio biográfico sobre o Chaplin e do Getúlio, quem matou Vargas. E eu, evidentemente, no caso do Vargas, eu fui, pesquisei, eu trabalhei, eu fui ao Sul, tive o trabalho de ir ao Sul, entendeu? Enfrentei lá aqueles gaúchos todos, estive na casa do Getúlio em Itu e tudo mais, e também a morte dele. E eu descrevendo o último dia de vida dele, eu digo, né, com muita ênfase, né, que havia um contínuo na porta do quarto do Getúlio, chamado Valverde. Com esse nome também ele merecia, né? O Valverde estava, ele viu o Getúlio sair do gabinete, né? E eu descrevo, né, dramaticamente aqueles últimos passos do Getúlio, né, de pijama e com o peso do revólver, que ele ia se matar, no bolso estufado, né? Então eu descrevo isso, né, que o Valverde nem reparou que o Getúlio estava armado. E não podia estar armado pelo seguinte, porque o Getúlio não tinha arma nenhuma no pijama. A arma dele, ele se matou, estava na cabeceira dele. Mas eu botei aquele detalhe dele caminhando, com aquele peso da arma, e o Valverde, sem reparar, babaca. Mas, de qualquer maneira, é um fato histórico completamente diferente, né? Outra coisa também, que hoje aprendi uma grande lição aqui, mais uma prova disso. Um senhor aqui me apresentou um livro. Cadê o livro? Está aí o livro, né? É um fato importante pelo seguinte, né? É uma coisa histórica, inclusive, que mexe com a história oficial do Brasil. O filósofo de Jataí e a caverna de Platão. Eu não conhecia, nem conheço o seu Alair Garcia. Na história de Juscelino, contada por ele mesmo, por diversas vezes, em público, em documentos, na biografia dele, né, ele narra que não queria fazer, não pensava em fazer Brasília. Foi fazer um comício, ia parar em Goiânia, mas o tempo estava ruim, e o avião parou num lugar pequeno chamado Jataí. Ele então fez um comício, né, de improviso, em cima de um caminhão, dizendo, pois é, eu vou cumprir a Constituição, meu problema é esse e tal. E que um tal de Toniquinho, que apareceu na televisão, quando o Juscelino fez o centenário dele, em 2004, esse Toniquinho apareceu em tudo quanto era televisão. Todo mundo entrevistou o Toniquinho. Isso contando o Juscelino, né? E o Toniquinho perguntou, o senhor vai cumprir mesmo a Constituição? O Juscelino disse, cumprirei até a última letra. Aí o Toniquinho falou, bom, se é assim, o senhor tem que ver que na Constituição de 46 prevê a construção do Brasil, da nova capital, no Planalto Central. O Juscelino falou assim, se está na Constituição, vou cumprir. E toda a biografia, toda a história oficial de Brasília, há um livro na Biblioteca Nacional, lá em Brasília, na Academia Brasileira de Letras, tem lá essa história. E o Juscelino mudou, resolveu fazer Brasília por causa desse comício de Jataí. Esse livro aqui prova que o Juscelino não falou nada disso. Agora, o próprio Juscelino acreditou na história. Ele comprou a história e vendeu. E a mídia toda, em massa, foi atrás do Toniquinho, deu entrevistas, tudo mais, e vive em torno disso. Ele é um simplório, entendeu? Mas o Juscelino acreditou na própria lenda. E pegou isso. Isso mostra o quê? Que a objetividade, o rigor histórico é muito falho. Se a gente for analisar, então, a história geral da civilização, vê que realmente as lendas sobrepujam a realidade. O Rui pensa diferente. O Rui, quando diz, né? O Rui, quando fala do disco do Cole Porter, ele cita a gravadora, até o número do disco. Ele sabe até o CPF do Cole Porter. Sabe? É só perguntar aí que ele sabe tudo. E não falha. Agora, sobre o rigor histórico, também é uma história que já contei várias vezes, tem um exemplo famoso, que eu acho famoso, que é o seguinte, e esculhamba de vez com o rigor histórico. Não estou esculhambando o Rui, né? Veja bem, eu estou esculhambando o rigor histórico.
Não o Rui é um gênio. É o seguinte, o Adoniran Barbosa, que vocês conhecem, fez uma música chamada Trem das 11. E havia um programa na televisão, de um Flávio Cavalcante, já falecido, chamava Um Instante Maestro. O programa consistia no seguinte, ele botava um disco, aqueles discos de cera ainda, né? Botava o disco na vitrola, encontrava um erro qualquer, erro de melodia, erro de português, qualquer tipo de erro, e dizia, para, maestro, um instante, maestro. Pegava o disco, provava que estava errado, alguma coisa estava errada, e quebrava o disco. Quando saiu o Trem das 11, que foi um sucesso nacional, né, que tem aquele versinho, né, se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Ele botou o disco na vitrola. Quando chegou nesse trecho, se eu perder esse trem que sai agora, só amanhã de manhã, o Flávio Cavalcante mostrou a programação da Sorocabana, dizendo o seguinte, que entre 11h30 e 6 da manhã, né, o período, tinha um trem às meia-noite e meia. É mentira, tapeou a mulher e quebrou o disco. Quer dizer, isso é que eu chamo de rigor histórico, entendeu? Agora, eu quando leio um livro, sinceramente, eu consigo, se o livro é bom, se o livro me interessa, o assunto me interessa, como aliás todos os livros do Rui, isso não há dúvida nenhuma também, os trechos, o livro do Zuenir, O Ano que Não Acabou, né? Os livros da Patrícia Mello, que é outra coisa, não é jornalista, são livros mais elaborados literariamente, não é? Quando eu leio o livro, eu não dou bola para o rigor histórico, mas não dou bola mesmo, entendeu? E quando eu escrevo também, muitas vezes não dou bola. Eu fiz um livrinho sobre a Lagoa, em que eu rememorei um famoso jogo entre o Fla-Flu na Lagoa, famoso, isso nos anos 40, tudo isso, e era Lagoa, né? O pessoal, para fazer cera, jogava a bola na Lagoa, até apanhar, a bola vinha encharcada, tudo isso, né? Então ficou famoso o jogo, Fla-Flu da Lagoa. Bom, eu dei o resultado da coisa completamente errada, entendeu? O Rui me corrigiu, não foi o Flamengo que ganhou 2-1, corrige na segunda edição. Veio a segunda edição, eu não corrigi. Bom, porque eu não sei, preguiça, não fazia diferença. Não fazia diferença para a história, entendeu? O meu assunto era a Lagoa, e a Lagoa entrou nessa história aí. Agora, o resultado da partida, sinceramente, não me interessava. Então, agora, aquilo que eu prometi contar a vocês precisamente sobre jornalismo e literatura, eu costumo dar um exemplo que já dei, o Rui já conhece, o Joeli já deve ter ouvido em outras palestras, é o seguinte, o jornalista, sobretudo o cronista, que o Zueni é um cronista, o Rui é um grande cronista, reveza comigo na Folha, a Patrícia é meio afastada. A Patrícia é realmente a escritora, ela não se corrompeu com o jornalismo. Mas o jornalista, e sobretudo o cronista, é um peixe de aquário. Ele tem que ser bonito no sentido de atrair as vistas, aqueles peixinhos dourados, vive num ambiente limpo, água renovada, iluminada, uma luz em cima, bonequinhos da Branca de Neve, anãozinho da Branca de Neve para ele se distrair, os peixinhos passam por aí, e é um encantador. Então, você vê um aquário bem montado, com peixes bonitos, é impossível você passar por ele e não parar para olhar. Nem que seja por um pouco tempo, mas você olha porque é uma coisa bonita. Ele tem que ser bonito. O cronista tem que ser um peixinho de aquário. Já o escritor, em diversos graus, diversas escalas, já é um peixe monstruoso que vive no fundo do mar, onde a luz do sol não chega. A vantagem dele é que ele não tem limite, ele não tem aquele limite, aquelas paredes de vidro, aquela luz, ele procura a si mesmo. O alimento no aquário, quem dá é o dono tem um biscoitinho, eu já tive aquário, ele vai, muito bem, se não alimentar, ele não sabe procurar a comida. Já o monstro marítimo tem que mexer, tem que andar, tem que enfrentar perigos, enfrentar concorrência, uma coisa muito importante. Então, essa é a principal diferença. O jornalista tem que ser bonito nesse sentido. Tem que atrair as pessoas. O escritor não precisa atrair as pessoas. Pelo contrário, o escritor é tanto melhor na medida em que ele não dá bola para o leitor. Isso é uma heresia, mas é mais ou menos o que eu faço. E, então, essa questão de não dar bola para o leitor, e aí eu queria passar uma pergunta para as duas ficcionistas. Que a Heloísa também exerceu o jornalismo e tal, e a Patrícia até perguntei aqui a ela, porque talvez pudesse ter
feito cursado só e ter feito só ficção. Mas aí é a questão da realidade, não é? Porque a realidade atrapalha, não atrapalha, a realidade é a fonte, não é? Mas ao mesmo tempo, às vezes, ela atrapalha, porque a gente fica pensando, né? Mas seria tão interessante que ela tivesse com uma roupa assim nessa festa para eu poder fazer outra descrição, não é? No caso da biografia. E aí eu queria perguntar a vocês essa questão da realidade. A realidade é a fonte, e às vezes ela atrapalha também o ficcionista, não? Eu queria começar, antes de responder a sua pergunta, falando que eu tenho tido o prazer de acompanhar há muitos anos, né, esse delicioso embate, né, entre o Rui e o Coni. O Rui com o rigor histórico fabuloso dele e o Coni com essa imaginação fantástica que ele tem, e um gozando o outro com essa coisa do rigor histórico, precisa, não precisa do rigor histórico. Então, eu lembrei um pouco dos dois hoje. Eu estava na Livraria Cultura e peguei um livro do Ernesto Sábato, em que ele tem uma frase em que ele diz que a diferença entre o escritor e o louco é que o escritor mergulha na loucura e volta. Achei essa frase sensacional, né? E me identifiquei com ela, né? Porque eu, apesar de colaborar com o jornal, acabei virando mais ficcionista do que outra coisa. Mas eu acho que se eu tivesse que aplicar essa frase aos dois, eu diria que o Rui sofre de TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que é uma coisa assim primordial, a condição básica para ser biógrafo, porque o biógrafo ele tem que se dedicar com obsessão a colher informações. Isso que ele falou, o que importa é a informação. Eu fico impressionada de ver, ao longo de todos esses anos, a maneira como ele se dedica obsessivamente a isso. É uma coisa doentia. Eu já contei em palestras que eu acompanhei a obsessão do Rui para descobrir o nome da escarradeira que tinha na redação, viu, Coni? Do jornal do pai do Nelson Rodrigues. O Rui queria saber e ele falava nisso dia e noite. Eu já não aguentava mais. É Igéia, né? Ele descobriu. E quando eu li o livro Anjo Pornográfico, que realmente a gente se sente transportada para a redação daqueles jornais, nos anos 20, de repente eu entendi por que aquela obsessão dele. Já o Coni, com essa irreverência diante da realidade, essa maneira que ele tem de se deixar levar pela ficção, eu acho que já seria um outro tipo de transtorno, né, no qual eu acho que eu me encaixo também, e eu imagino que a Patrícia também. Eu acho que nós somos mais esquizofrênicos, né, ou psicóticos, talvez. Eu, pelo menos, quando eu comecei a escrever, eu a vida inteira trabalhei com a palavra, mas quando eu comecei a escrever, há uns 18, quase 20 anos, eu achei que eu estava tendo um surto psicótico, porque foi uma coisa completamente alucinante e arrebatadora. E na minha vida pessoal também aconteceu uma outra coisa estranha. Eu escrevi ficção esse tempo todo, e aí agora, há 3 anos, eu publiquei um livro de não ficção, chamado O Lugar Escuro, sobre o mal de Alzheimer da minha mãe, porque aí já foi uma história da vida real. E você perguntou se a vida real atrapalha. Nesse caso, a vida real foi tão forte, tão assombrada, tão mais dramática do que qualquer história que eu pudesse imaginar, que eu acabei sendo levada, quase sem querer, a escrever um livro sobre isso. Então,